Você sente que algo na sua vida está te travando? Não. Não é o azar nem o destino conspirando contra você. Muitas vezes, somos nós mesmos que carregamos pesos desnecessários, com hábitos, pensamentos e pessoas que drenam nossa energia sem que a gente perceba. A chave não está em adicionar mais coisas à sua vida, mas em aprender a soltar o que já não te serve. Os estoicos entenderam isso há séculos. A verdadeira liberdade começa quando deixamos ir o que não podemos controlar. Hoje eu vou te revelar 13 coisas que você deveria eliminar em silêncio se quiser viver com mais clareza, paz e propósito. E acredite, quando você chegar à última, vai ver o mundo com outros olhos. Mas antes de começar, escute esta história que vai te ajudar a entender melhor a sabedoria que este material contém. Era uma vez um jovem chamado Samuel, que vivia em uma cidade vibrante, cheia de luzes, ruídos e oportunidades. Samuel era conhecido por seu entusiasmo e energia, mas um dia a vida lhe apresentou um desafio inesperado. Ele perdeu o emprego de maneira repentina e, com isso, a estabilidade econômica que tanto valorizava. A situação parecia insustentável. As contas continuavam a se acumular, suas economias se esgotavam e suas noites se enchiam de insônia e preocupação. Ele se sentia preso em uma tempestade emocional, sem uma saída clara. Um dia, enquanto caminhava por um parque em busca de clareza, notou um senhor sentado em um banco alimentando os pombos. O senhor sorriu para ele e disse: "Você parece carregar uma carga pesada, rapaz. Posso te dar um conselho?" Samuel, sem saber porquê, decidiu confiar nele e contou sua situação. Depois de escutá-lo com atenção, o senhor disse: "A fortaleza emocional não é um dom com o qual se nasce, mas algo que se constrói. A chave está nos pequenos hábitos. Se você quiser sair desta tempestade, comece com 3 coisas. Encontre uma razão para agradecer a cada dia. Desafie seus pensamentos negativos como se fossem intrusos e cuide de você mesmo como faria com alguém que ama." A princípio, Samuel duvidou que algo tão simples pudesse ajudá-lo a enfrentar um problema tão grande, mas decidiu tentar. Todas as noites antes de dormir, ele escrevia 3 coisas pelas quais estava agradecido, mesmo nos dias mais difíceis. Às vezes era tão simples como o aroma do café pela manhã ou a amabilidade de um estranho na rua. Pouco a pouco, este hábito começou a mudar sua perspectiva. A vida, apesar de suas complicações, continuava tendo momentos valiosos. Depois, cada vez que um pensamento negativo o assaltava, ele o questionava. "Isto é absolutamente verdade?" Srenia, ele se perguntava. Ao desafiar seus próprios medos, percebeu que muitos deles eram exageros ou simples enganos de sua mente. Por último, começou a cuidar de si mesmo. Saía para caminhar, escutava música que o fazia sentir bem e até se permitia chorar quando precisava, sem se julgar. Com o tempo, Samuel não só encontrou um novo trabalho, mas algo muito mais valioso: uma resiliência emocional que lhe permitiu enfrentar qualquer desafio com valentia. Quando alguém lhe perguntava como havia superado aquela etapa difícil, ele sorria e respondia: "A vida sempre terá tempestades, mas se você cultivar hábitos que te fortaleçam, pode encontrar calma inclusive em meio ao caos." A moral desta história é que a fortaleza emocional não significa evitar a dor, mas aprender a geri-la. Com hábitos simples, porém poderosos, qualquer um pode construir um refúgio interno capaz de resistir a qualquer tempestade. Comecemos. 1. Domine sua mente. Já aconteceu de, quando você está prestes a enfrentar algo importante, uma voz na sua cabeça começar a te dizer que você não é bom o suficiente? Aquela vozinha chata, como um DJ frustrado, repetindo o que você não pode fazer, o que você não é capaz de realizar. Se alguma vez você sentiu que sua mente te joga contra você, bem-vindo ao clube. Todos já passamos por isso. E se você pensa que é o único que enfrenta seu crítico interno, tenho notícias para você. Todos nós temos um. A boa notícia é que, com prática e um pouco de esforço, você pode aprender a silenciar essa voz e tomar o controle dos seus pensamentos. Como? Pois continue lendo. O crítico interno não é uma voz amiga, não é aquela intuição sábia que te guia, mas sim um obstáculo no seu caminho. Às vezes parece um amigo preocupado que te adverte sobre os perigos, mas não é mais que uma lembrança dos seus medos e inseguranças.
Este crítico interior tem uma habilidade para semear dúvidas quando você mais precisa, alimentando-se dos seus erros passados e das comparações com os demais. Agora bem, nem tudo está perdido. A filosofia estoica nos ensina algo valioso a respeito. A única coisa que realmente podemos controlar é a nossa mente. Seus pensamentos não têm por que te governar. Em vez disso, você pode decidir o que permite que eles façam. Os estoicos falavam em cultivar a fortaleza interior e em como se concentrar no que está em nossas mãos, deixando o que não está de lado. Assim, se você está sendo atormentado pela voz que te diz "você não vai conseguir", lembre-se que você decide se a escuta ou não. A primeira coisa que você deve fazer é reconhecer essa voz quando ela aparecer. Muitas vezes tentamos ignorá-la ou lutar contra ela, mas o primeiro passo é entender quando ela se apresenta. Geralmente, esta voz se deixa escutar quando você enfrenta novos desafios ou quando comete um erro. Se você é capaz de identificá-la, poderá começar a questioná-la, a não se deixar levar pelo que ela te diz. A seguinte chave é mudar a perspectiva. Imagine que você tem um encontro com um amigo e chega um crítico que sempre te diz o que você não pode fazer. Você o escutaria ou o ignoraria? Pois a mente funciona igual. Se você começar a se ver como um aliado e deixar de ser seu pior inimigo, seu enfoque mudará. Se o crítico te diz "você não pode fazer isso", responda com calma: "Em que momento eu decidi que não podia?" Outra estratégia efetiva é enfrentar os medos com ação. Os estoicos recomendavam antecipar o pior para estar preparado. Em vez de deixar que os medos dominem seus pensamentos, enfrente esses medos de forma ativa. Se a voz interna te diz que algo é muito difícil, pergunte-se o que é o pior que pode acontecer se você tentar fazer. E por último, há algo que você não pode deixar de fazer: repetir uma e outra vez. Este truque simples, mas efetivo, vai te ajudar a fortalecer sua mente. Se você repetir constantemente que tem o controle, que seus pensamentos não te dominam e que o crítico interno diz não é a verdade absoluta, pouco a pouco você começará a acreditar nisso. Como um treinador mental, cada vez que você cala o crítico, fortalece sua resiliência emocional. O caminho para a fortaleza emocional não será fácil nem rápido, mas o que os estoicos nos ensinaram é que não podemos controlar o que nos acontece, mas sim como reagimos a isso. Assim, da próxima vez que essa voz negativa começar a dar voltas na sua cabeça, responda com ação, questione sua autoridade e lembre-se que é você quem decide quais pensamentos devem te guiar. Como dizia Marco Aurélio, silenciar o crítico interno não é um ato de fraqueza, mas uma mostra de controle e valentia frente ao que realmente importa. 2. A ciência da felicidade. Você já se perguntou por que às vezes acorda como se estivesse destinado a ser o protagonista de um filme de terror, enquanto outras vezes levanta com um sorriso como se a vida fosse um campo de margaridas? Bom, a resposta está nos hábitos. Não estou falando daquela mania de tomar café às 7 da manhã ou de revisar as redes sociais antes de dormir. Falo dos hábitos emocionais, aqueles pequenos rituais que, se você os cultiva com a mesma dedicação com que rega suas plantas, podem mudar seu dia por completo e, claro, sua vida. A filosofia estoica, essa que parece mais complicada que um quebra-cabeças de uma peça, tem algo a dizer a respeito. Os estoicos acreditavam que não podíamos controlar o que sucede ao nosso redor, mas sim como reagimos a isso. E se você pensar bem, tem muito sentido. Não pode evitar que o trânsito te faça chegar tarde, mas pode evitar perder a calma e com ela o bom humor. Para ser forte emocionalmente, você não precisa ser um super-herói nem ter uma varinha mágica. Tudo o que você precisa é um pouco de autoconhecimento e alguns hábitos. Primeiro, comece com o reconhecimento. Reconhecer suas emoções é o primeiro passo para manejá-las. Não se faça de valente dizendo "não acontece nada", quando sabe que na verdade se sente como um nó no estômago. Pare e observe. Se não pode mudar o que sente, pode mudar como decide responder. Um estoico na situação te diria: não é o que te acontece, mas como você interpreta. O seguinte hábito é a gratidão. É quase como colocar um filtro rosa em tudo que te rodeia. A cada dia tente encontrar algo pelo que estar agradecido. Pode ser tão simples como que o sol saia e te dê um pouco de calor,
ou que tenha uma xícara de café em suas mãos. Não tem que escrever um diário de gratidão nem fazer meditações de 1 hora, mas sim fazer o esforço de dar valor às pequenas coisas. Se a gratidão fosse um músculo, os mais felizes seriam os que o exercitam todos os dias. Outro truque é mudar o enfoque. Não gaste energia mental no que não pode controlar. Te soa familiar? Claro, todos já passamos por isso, obcecados com os detalhes de uma situação que não podemos mudar. Mas se você toma uns segundos para respirar e pensar, vale, isto não posso controlar, mas sim o que vou fazer a seguir, estará tomando o controle de suas emoções. Os estoicos o chamariam de aceitação, como diria um deles. Aceitar o que não pode mudar te liberta. E não esqueça a importância do autocuidado. Cuidar-se emocionalmente é como manter seu carro em bom estado. Se você cuida dele, te levará longe. Um pouco de exercício, alimentar-se bem, dormir as horas necessárias e rodear-se de pessoas que te somem são ingredientes-chave. Imagine que sua mente é um jardim. Se você permite que as más ervas, pensamentos negativos, pessoas tóxicas, cresçam sem controle, o jardim nunca florescerá. Mas se você o cuida e cultiva, será um lugar cheio de flores, paz e tranquilidade. Não espere milagres nem mudanças radicais de um dia para o outro. A felicidade não é algo que aparece magicamente como nos anúncios de televisão. É um processo. Mas se você cultiva estes hábitos dia após dia, começando pelo mais simples, verá como sua vida emocional se torna mais forte, mais equilibrada e muito mais positiva. Lembre-se, não tem que ser um estoico para aplicar a filosofia estoica. Só precisa um pouco de disciplina, um toque de gratidão e a valentia de reconhecer o que sente para transformá-lo. Escute muito bem o que vou te dizer, amigo meu. A verdadeira fortaleza emocional não radica em evitar as tempestades, mas em aprender a dançar sob a chuva. 3. Viva o presente. Você já parou para pensar quantas vezes ficou preso no ciclo da ansiedade? Provavelmente mais vezes do que gostaria de admitir. Deixo uma pergunta. Quantos momentos da sua vida está vivendo realmente em vez de estar preso no que foi ou o que poderia ser? Sim, o passado e o futuro. Esses dois grandes ladrões de paz. Os estoicos, com sua filosofia tão direta, nos ensinam que o único momento que realmente temos é o presente. Você se atreve a escutar? A ansiedade se converte no monstro que aparece quando menos esperamos. Está ali à espreita, recordando o que não fez, o que não disse ou o que poderia acontecer no futuro se tudo desmoronasse. Mas sabe de uma coisa? Se olhar bem, esse monstro não existe realmente. É só uma sombra que criamos ao olhar para trás ou ao nos anteciparmos ao futuro. É como se tentasse caminhar olhando constantemente para trás. O que acontece? Tropeçamos, caímos e, o mais importante, nunca avançamos. Agora bem, se nos colocamos nos sapatos dos estoicos, a chave está em aprender a estar aqui e agora. Sim, viver o presente. Como? A resposta está em uns simples hábitos que te permitirão fortalecer sua mente e, portanto, suas emoções. Aqui vão algumas ideias. A primeira prática é a mais básica e provavelmente a mais ignorada. Parar para respirar. Sim, soa simples, mas acredite, é transformador. A ansiedade se alimenta do caos em nossa mente, e a forma de apagar esse fogo é criando espaços de silêncio. Não precisa que se converta em um monge tibetano, mas uns minutos ao dia de respiração profunda podem te devolver a calma. Pratique-o ao menos 5 minutos por dia e verá como muda sua perspectiva. Imagine que está empurrando uma rocha gigante morro acima. O que crê que vai acontecer? Vai se cansar, se frustrar e, o mais provável, desistir. Isso é o que acontece quando luta contra tudo o que não pode controlar. Os estoicos nos ensinam a nos centrarmos só no que está em nossas mãos, o presente. Se algo não depende de você, simplesmente deixe ir. Aprenda a dizer, não posso fazer nada com isto, e em vez de se esgotar, foque-se no que sim pode mudar. Outro hábito que te ajudará a ser emocionalmente mais forte é celebrar essas pequenas vitórias diárias. Você se levanta, faz um café, é amável com os demais, faz um pouco de exercício. Essas pequenas ações têm um poder imenso. O truque está em não subestimar essas ações. Se for constante com elas, construirá uma base sólida que te permitirá manejar melhor os momentos difíceis.
Cada passo conta, e o melhor de tudo é que o presente sempre está ali para ser vivido. Ao final, tudo se reduz a isto. Viver o presente é o antídoto perfeito contra a ansiedade. A vida não se trata de esperar que o futuro chegue ou de lamentar-se pelo passado. Trata-se de aproveitar cada momento como se fosse o último e deixar de esperar que as coisas fora do seu controle mudem por si só. Os estoicos sabiam, e ainda que seus ensinamentos possam parecer simples, seu poder é imenso. Faça que cada dia conte, porque o presente é o único que tem. Como dizia Nietzsche, na vida não há lugar para a ansiedade, só para o que pode fazer hoje. Se esta é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. 4. Respire profundamente. Você já se deu conta de que quando tudo parece ir mal, a única coisa que realmente pode controlar é sua respiração? Sim, esse ato automático e tão subestimado que damos como certo. Mas sabia que respirar bem pode ser a salvação quando as emoções te desbordam como uma tempestade tropical? Pois, surpreendentemente, é mais eficaz do que imagina. E o melhor de tudo, está ao alcance do seu nariz, literalmente. O estresse, a ansiedade e a frustração são como uma série de ondas que te golpeiam uma e outra vez. Talvez tenha se encontrado alguma vez preso em uma destas tormentas emocionais, verdade? E nesse momento, tudo o que faz é seguir a corrente, afogando-se em pensamentos e emoções que parecem não ter fim. Mas aqui vem a chave. Se aprende a respirar corretamente, pode mudar o rumo dessa tormenta, como se pudesse controlar o vento. Os estoicos, por exemplo, sabiam que nossas emoções não têm por que nos governar. Se consegue manter a calma, inclusive em meio ao caos, será mais forte. Respire fundo, preste atenção e comece a manejar suas emoções, não ao contrário. Agora não me interprete mal. Não estou falando de uma respiração mágica que faz desaparecer seus problemas em um piscar de olhos. Seria genial, verdade? Mas o que quero te dizer é que há uma técnica simples, barata e, sobretudo, efetiva. A respiração profunda. O truque está em fazê-la de maneira consciente. Pense nela como se fosse um carro ao qual estão fazendo uma troca de óleo. É algo que, ainda que pareça singelo, dá ao seu corpo o combustível para funcionar de maneira eficiente. Ao respirar profundamente, está dando ao seu corpo o sinal de que pode relaxar, que não necessita estar em modo sobrevivência o tempo todo. Quando se sinta preso pela ansiedade ou qualquer outra emoção intensa, faça uma pausa. Em vez de seguir acumulando pensamentos e sensações que só te arrastam, tente o seguinte: inspire lenta e profundamente pelo nariz, enchendo seu abdômen, não só o peito, e expire pela boca com calma. Faça-o várias vezes. A princípio pode parecer que não está funcionando, mas com prática verá que seus pensamentos se aclaram e seu corpo começa a soltar a tensão. O curioso desta prática é que é como ter um botão de reset para sua mente. Quando se sente perdido ou fora de controle, só tem que respirar profundamente e centrar-se no momento presente. Cada respiração é uma oportunidade para reconectar, para recuperar seu equilíbrio. E o mais impressionante é que não necessita nenhum equipamento especial, nem habilidades de super-herói, só seu corpo e sua capacidade de prestar atenção. Claro, ninguém vai te dizer que isto resolverá todos os seus problemas ou que te fará invencível emocionalmente de um dia para o outro. Nada é tão fácil. Mas se pratica respirar corretamente e o faz um hábito diário, começará a notar que enfrenta os desafios com mais serenidade. É como treinar um músculo. Quanto mais o exercita, mais forte se torna. A filosofia estoica, que aboga pela calma ante as adversidades, também tem muito a dizer a respeito. Os estoicos nos ensinam que, ainda que nem sempre possamos controlar o que nos acontece, sim podemos controlar como respondemos a isso. Em resumo, a respiração profunda não é só uma técnica para momentos de crise, mas uma ferramenta que, se a incorpora à sua vida diária, pode te ajudar a manter-se emocionalmente forte. Enfrentar as tormentas internas nem sempre será fácil, mas como os estoicos, pode aprender a navegar através delas com calma e determinação. Respire fundo e deixe que a magia da calma te permita ser dono de suas emoções. Como disse Abraham Maslow,
A paz interior não se encontra no controle do que ocorre fora, mas em como responde a isso. 5. O poder da reflexão. Já parou para pensar em como enfrenta as situações que a vida te lança? Não falo dessas respostas automáticas que solta quando te pedem algo ou quando a pressão te aperta. Me refiro a essa capacidade de fazer uma pausa, refletir e perguntar-se: isto realmente está me afetando da maneira que penso? Se nunca o fez, deixe-me dizer-te que está perdendo uma ferramenta poderosa, que não só te faz mais forte emocionalmente, mas que também te dá o controle sobre sua própria vida. Os estoicos, esses filósofos que pareciam ter tudo resolvido, falavam muito sobre o poder da reflexão. Para eles, a autoavaliação não era só uma boa prática, mas uma necessidade para viver uma vida em paz e equilíbrio. Compreendiam que nossa mente tem o poder de interpretá-lo tudo, mas também de distorcê-lo. Então, por que não usar esse poder de forma inteligente? A reflexão não é fácil. A princípio se sente como olhar ao espelho e não ver nada claro. Nos enfrentamos à nossa própria mente, essa que constantemente nos bombardeia com pensamentos, emoções e juízos, como um rio que nunca deixa de fluir. Mas aqui está o truque. Em vez de deixar-se arrastar por essa torrente de pensamentos, pode escolher ser o observador. Pode deter-se e perguntar-se: este problema realmente é tão grande como o estou fazendo? Este processo de refletir sobre nossas ações e reações não só é uma prática de autoconhecimento, mas também uma forma de fortalecer nossa resiliência emocional. Quando toma o tempo para avaliar suas reações, pode entender melhor por que responde de certa maneira. Dessa forma, em vez de ser arrastado pelo caos, é capaz de eleger como responder, com calma e sem perder o controle. Primeiro, não se engane, não vai ser uma tarefa fácil nem instantânea, mas todo grande hábito se forma pouco a pouco. Não se trata só de estar sozinho, mas de estar consciente do que ocorre em sua mente. Se não dá espaço para pensar, sua mente se encherá de ruído e perderá o controle. A reflexão começa quando se faz perguntas difíceis, como por que me sinto tão molesto por isto? Ou como posso manejar esta situação de maneira diferente da próxima vez? Estas perguntas não são para fazer-te sentir mal, mas para ajudar-te a crescer. São a chave para que consiga entender-se melhor a si mesmo e as situações que enfrenta. Não basta com fazê-lo uma só vez. A reflexão tem que ser constante. Reflita depois de momentos-chave do dia, especialmente quando algo tenha te afetado emocionalmente. Se te ajuda, anote seus pensamentos. A chave está em converter a reflexão em um hábito, algo que não faz, só quando se recorda, mas como parte de sua rotina diária. Escutar seu eu interior é talvez o conselho mais simples, mas também o mais ignorado. Essa voz interna que te fala não está ali para molestar, mas para guiar-te. Escute-a, aprenda a confiar nela, porque te ajudará a tomar decisões mais sábias e serenas. A autoavaliação não te converte em alguém perfeito, ninguém o é, mas te dá algo muito mais valioso: a capacidade de entender-te e, portanto, de ter o controle sobre como enfrentar a vida. Da próxima vez que enfrente uma situação desafiante, não reaja automaticamente. Tome um momento para refletir, para ver a situação desde outra perspectiva. Não deixe que o medo ou a ansiedade te tomem por surpresa. Aprenda a ser forte emocionalmente, como os estoicos, através da reflexão constante. A reflexão é um hábito que te transforma, não só no momento em que o pratica, mas em cada desafio que enfrenta. Não importa quão difícil seja uma situação, a autoavaliação te dá a capacidade de vê-lo desde uma nova perspectiva, de reconhecer suas emoções e atuar com claridade. Não é magia, é só força mental e emocional construída com pequenos passos diários. Assim que por que não começar hoje? Depois de tudo, se não investe em si mesmo, quem o fará? Como dizia Freud, a reflexão constante é o primeiro passo para tomar as rédeas de sua vida, porque só quando entende seus pensamentos pode eleger como atuar. 6. Aprenda a dizer não. Todos já passamos por isso. Se sente preso entre o desejo de agradar a todos e a necessidade de proteger seu bem-estar. A quantos compromissos se meteu só porque não sabia dizer não? Quantas vezes aceitou algo sabendo que no fundo não tinha nem vontade nem energia para fazê-lo, mas o fez para não ficar mal?
É um círculo vicioso que nos deixa vazios, esgotados e, o pior de tudo, culpados. E aí é onde entra a arte de dizer não. Não é só uma questão de pôr limites, é uma técnica para manter sua paz mental e emocional sem sentir que é um egoísta. Imagina que é um copo de água. Todos os dias as pessoas, as responsabilidades, as expectativas vão enchendo esse copo um pouco mais, um pouco mais. Chega um ponto em que a água começa a desbordar-se, e então se sente cansado, irritável e sem forças para si mesmo. Mas o que aconteceria se se desse permissão para pôr uma tampa em seu copo? Dizer não é essa tampa que evita que sua energia se derrame sem controle. A filosofia estoica nos ensina que devemos nos enfocar no que está dentro de nosso controle e o que está fora dele. Simples, não nos deveria preocupar. Assim, ao dizer não, está priorizando o que realmente importa, seu bem-estar. Por que nos custa tanto dizer não? A culpa, essa velha amiga, sempre aparece quando tentamos pôr limites. Nos dizem que devemos ser amáveis, sempre estar disponíveis, ser generosos, mas à custa de quê? De nossa saúde emocional? Se a cada vez que diz sim aos demais está dizendo não a si mesmo, então está se enganando. O medo a ficar mal, a ser rejeitado, a sentir que não estamos cumprindo com as expectativas dos demais nos paralisa. Mas aqui vai a grande revelação. Não é sua responsabilidade salvar a todos, nem ser o super-herói das situações alheias. Para começar a pôr limites e dizer não sem culpa, primeiro tem que reconhecer seus próprios limites. A autoconsciência é o primeiro passo. Se não sabe até onde pode chegar, como vai saber quando deter-se? Tome um momento para pensar no que realmente te importa e no que necessita. Que é o que te esgota e o que te recarrega. A partir daí, decida se o que te pedem vai em linha com seus valores e prioridades. Quando é consciente do que te importa, resulta muito mais singelo identificar quando dizer não sem sentir-se mal por isso. Outra ferramenta essencial é a assertividade. Dizer não tem que ser uma guerra. Não é necessário ser brusco ou grosseiro, simplesmente seja claro e direto. Pode dizer, não posso fazer isso agora, ou prefiro não me comprometer com isso. Às vezes só basta com ser honesto e não dar explicações longas. Se começar a praticar a assertividade, vai se dar conta de que na realidade não tem que defender-se de seus próprios limites, só ser firme e respeitoso. Esta pequena mudança em sua forma de comunicar-se fará que sua vida seja muito mais leve. Logo está o medo à rejeição. Aqui está a chave. Se alguém se sente mal por você não, esse é seu problema, não o seu. As pessoas têm suas próprias expectativas, mas você não está aqui para cumpri-las todas. Deixe que os demais também aprendam a respeitar seus limites. Se te preocupa o que possam pensar, recorde que o verdadeiro desafio é libertar-se da necessidade de comprazer aos demais a toda custa. E quando se liberta, se dá conta de que é muito mais gratificante manter sua paz interior. Finalmente, recorde que fazer tudo isto por si mesmo é o mais importante. Se o faz pensando em seu bem-estar e não em agradar a outros, te será muito mais fácil. Não se trata de ser egoísta, mas de reconhecer que se não se protege a si mesmo, se desborda e não pode oferecer o melhor de si. Se sente culpa por não fazer algo que não queria fazer, essa culpa não é mais que uma emoção que pode gerenciar. Quem vai cuidar de você se não o faz você? Este é o princípio básico da autocompaixão. Cuidar-se para poder cuidar melhor. Aprender a dizer não é um ato de amor próprio. Se não se protege a si mesmo, se desborda e não pode oferecer o melhor de si. Não se trata de rejeitar aos demais, mas de pôr um limite claro que te permita ser emocionalmente forte. Não é egoísmo, é sensatez. A arte de dizer não é, na realidade, a arte de dizer sim ao que realmente importa: sua paz, seu tempo e seu bem-estar. Como dizem por aí, pôr limites não é um ato de agressão para com os demais. É um ato de défi para um mesmo. 7. O poder da resiliência. Você já caiu alguma vez e, em vez de levantar-se, decidiu ficar no chão um bocadinho mais? Claro, todos já fizemos. É cômodo, não vai mentir, e ademais todo o mundo te compreende. Mas alguma vez se perguntou por que nos custa tanto levantar-nos? Por quê, em vez de rebotar mais alto depois de cada golpe, preferimos ficar vendo a vida desde o chão?
A resiliência não é só um termo bonito que se ouve em conferências motivacionais. É muito mais que isso. Ser resiliente significa ser capaz de enfrentar as adversidades sem que estas te destruam. É a habilidade de não só cair, mas também de levantar-se com mais força. E ao contrário do que muitos pensam, não se trata de ser invulnerável, se trata de ser flexível, de saber adaptar-se. É fácil dizer, seja resiliente desde o sofá com um café na mão e sem nada que perder. Mas quando realmente a vida te dá um golpe na cara, é quando se dá conta de que a resiliência não é algo que se cultiva em um dia. Que passa quando as coisas não saem como esperava? Pode ser que se encolerize, e isto é natural, não é um robô. Mas o problema surge quando ficamos presos nessa emoção como se fosse nossa casa definitiva. Imagina que é uma bola de basquete. Se deixa cair e não rebotar, o que passa? Fica ali amassada, sem poder mover-se. Agora bem, se é suficientemente flexível, a queda não te destrói. Em vez de ficar jogada, toma impulso e salta mais alto. E essa é a essência da resiliência. O rebote não é automático, requer força, mas, sobretudo, requer uma mudança de mentalidade. Primeiro, não se engane. Não existe a resiliência instantânea nem uma fórmula mágica, mas há algo que pode fazer a cada dia para treiná-la: mudar seu enfoque. A vida não é um caminho reto. Se empenha em caminhar por uma senda plana, nunca vai descobrir a força de seus próprios saltos. Pense nas adversidades como oportunidades de crescimento, ainda que seja uma dolorosa lembrança de que o caminho nem sempre é fácil. A filosofia estoica pode ser uma boa aliada neste processo. Os estoicos ensinavam que não podemos controlar o que nos sucede, mas sim como respondemos a isso. Em vez de queixar-se pelo que te caiu em cima, muda sua perspectiva. Que posso aprender disto? Quando encontre algo positivo no desafio, estará já a meio caminho para a resiliência. Outra técnica é a autoafirmação. Repetir para si mesmo que é capaz de superar as dificuldades pode soar a clichê, mas há algo poderoso nas palavras que elege para falar-se. É como se dissesse à sua mente: vale, isto dói, mas vou me levantar e seguirei adiante. E com o tempo, essas pequenas ações diárias começam a moldar sua fortaleza emocional. E por suposto, rodear-se de pessoas que te apoiem também é fundamental. A resiliência não é só uma habilidade pessoal, mas uma prática social. Às vezes necessitamos um bom empurrão para sair do chão, e os demais são os que podem nos dar esse impulso. Assim que da próxima vez que caia, não fique aí lamentando-se. Recorde que o verdadeiro desafio é levantar-se, e não uma vez, mas quantas vezes seja necessário. Cada golpe pode ser uma lição, e cada lição uma oportunidade para rebotar mais alto. Como dizia Epicteto, o sofrimento é temporal, mas a lição é eterna. Assim como os músculos necessitam resistência para fortalecer-se, a mente também se modela com a adversidade. Quando um atleta enfrenta uma lesão grave, seu corpo necessita reabilitação, mas sua mente requer uma fortaleza igual de grande para não render-se. Michael Jordan foi rejeitado de sua equipe de basquete na secundária, mas em vez de desmoronar-se, converteu esse fracasso em combustível para sua grandeza. Simone Biles, depois de enfrentar problemas pessoais e de saúde mental, tomou a decisão de priorizar seu bem-estar, demonstrando que a resiliência também implica saber quando deter-se para regressar mais forte. Técnicas como a visualização ajudam a programar a mente para o sucesso. A preparação ante o fracasso, por outro lado, ensina que a queda não é o final, mas uma parte essencial do crescimento. Treinar a mente, ao igual que o corpo, requer prática constante. O cérebro humano é uma máquina de adaptação. Graças à neuroplasticidade, cada desafio que enfrentamos fortalece nossas conexões neuronais, como se fossem estradas que se reforçam com o uso. A meditação tem demonstrado aumentar a densidade da matéria cinzenta, permitindo uma maior capacidade de regulação emocional. Hábitos positivos como a gratidão também reconfiguram o cérebro. Estar agradecido muda a percepção da realidade, afastando a atenção do sofrimento e enfocando-a no que se tem. Outras estratégias incluem a escritura reflexiva e o mindfulness, que ajudam a treinar a resiliência a nível neurológico. A resiliência não é sinônimo de aferrar-se ao sofrimento sem sentido.
Thomas Edison tentou milhares de vezes aperfeiçoar a lâmpada elétrica, mas também soube abandonar ideias que não funcionavam. Por outro lado, há quem persista em situações que só geram desgaste e dor. A arte da resiliência radica em distinguir entre a perseverança com propósito e a teimosia inflexível. Um verdadeiro resiliente sabe como mudar de estratégia sem perder de vista sua meta. O humor é uma das armas mais poderosas contra a adversidade. Viktor Frankl, quem sobreviveu aos campos de concentração nazis, relatou como o humor ajudava a manter a esperança em meio ao horror. Rir-se dos problemas não significa ignorá-los, mas mudar a perspectiva para enfrentá-los com ligeireza. Estratégias como ver o lado irônico de uma situação ou praticar a distância cômica podem converter as dificuldades em oportunidades para crescer com um sorriso. Steve Jobs foi despedido de Apple, a empresa que ele mesmo fundou. J.K. Rowling foi rejeitada por múltiplas editoriais antes de publicar Harry Potter. Ambas histórias refletem um princípio-chave: o fracasso não é o fim, mas uma etapa de aprendizagem. Mudar a percepção do fracasso é fundamental. Em vez de vê-lo como uma derrota, deve interpretar-se como um guia para melhorar. Técnicas como a análise pós-fracasso e o journaling ajudam a extrair lições valiosas de cada erro. O apego excessivo às posses e ao status faz que a resiliência se debilite. Quantas mais coisas externas dependam de nossa felicidade, mais vulneráveis somos quando as perdemos. Adotar um enfoque minimalista não significa renunciar a tudo, mas priorizar o essencial. Steve Jobs, conhecido por seu estilo de vida simples, enfocou sua energia no que realmente importava. Exercícios como a prova da privação, viver com o mínimo durante um tempo, ajudam a fortalecer a resistência emocional, demonstrando-nos que somos mais fortes do que cremos. As pessoas com um propósito claro têm uma resistência emocional mais forte. Quando Viktor Frankl esteve nos campos de concentração, sua motivação para sobreviver foi a ideia de compartilhar seu conhecimento com o mundo. Descobrir um propósito próprio é chave para afrontar as dificuldades. Perguntas como: que impacto quero deixar no mundo? Podem servir como guia. Nos momentos mais escuros, um propósito bem definido atua como uma luz que mantém a esperança viva. Estratégias como a reflexão diária, a visualização do legado e a ação constante ajudam a cimentar uma resiliência inquebrantável. A resiliência é uma habilidade que se cultiva com prática e consciência. Desde o treino mental até o desapego material, cada ferramenta fortalece nossa capacidade de resistir e prosperar. Ao final, não se trata de evitar a adversidade, mas de converter-nos em pessoas capazes de enfrentá-la com determinação, sabedoria e uma boa dose de humor. 8. Aceite o que você não pode mudar. Às vezes você se pergunta por que tudo tem que ser tão complicado. Por que sempre estamos lutando contra o que não podemos mudar, quando o mais sensato seria aceitar que há coisas que simplesmente não podemos controlar? Pode soar a truque barato, mas aceitar o que não pode mudar é na realidade a chave para libertar-se de uma carga emocional desnecessária. É um exercício de fortaleza emocional. Sim, ainda que a ideia de render-se não soe como uma estratégia ganhadora. A vida está cheia de momentos que parecem fazer-nos querer dar o grito no céu, rasgar nossas vestes e despotricar contra o universo. E sabe o quê? Isso está bem por um tempo, mas aferrar-se a esses momentos como se sua felicidade dependesse de corrigir o que já não tem remédio, te converte em um prisioneiro emocional. Pense nisso como um cachorro perseguindo sua própria cauda. Você se cansa, dá voltas e mais voltas, mas não chega a nenhum lado. É aí onde entra a aceitação radical, um conceito que os estoicos têm praticado durante séculos e que basicamente diz: se não pode mudar, deixe de perder tempo lutando contra ele. A aceitação radical não é render-se ante a vida, nem muito menos. É aceitar que há situações que estão fora de seu controle. É como um rio. Se tenta nadar contra a corrente, te esgotará e nunca avançará. Em vez de lutar contra essa corrente, melhor aprende a fluir com ela. O resultado: menos frustração, mais paz mental. Às vezes, ser emocionalmente forte não significa resistir a toda costa, mas reconhecer os limites de seu controle e dar um passo atrás com serenidade. Vou ser honesto,
Aceitar o inaceitável não é fácil. Ninguém disse que fosse um passeio pelo parque, mas um bom primeiro passo é começar por fazer uma lista do que pode e não pode controlar. Sim, soa exercício de coaching barato, mas fazê-lo te ajudará a identificar que aspectos de sua vida estão em suas mãos e quais não. Às vezes, a simples ação de escrevê-lo já te dá uma sensação de controle. A gratidão também joga um papel crucial neste processo. Pode soar repetitivo, mas concentrar-se no que tem, o que é e o que tem logrado te ajuda a suavizar a frustração pelo que não pode mudar. Quando se enfoca no positivo, tudo se vê um pouco mais claro. E se alguma vez se encontra atrapado em suas emoções, recorde que o melhor é dar-lhes espaço sem deixar que te controlem. Está bem sentir-se zangado ou triste, mas não fique ancorado nesses sentimentos. Aceite essa tormenta interna e, quando passe, siga adiante. Finalmente, recorde que tudo passa. Sim, tudo passa, essa crise, esse mau dia, esse problema que parece insuperável, tudo passa. A vida tem uma forma de dar voltas, e ainda que agora veja tudo cinza, pronto aparecerá o sol. A aceitação radical é, em última instância, um exercício de paciência e confiança em que o que hoje parece insustentável amanhã será só uma parte do passado. A vida é um processo de aceitação. Aceitar o que não podemos mudar não é uma amostra de debilidade, mas de fortaleza. É um ato de inteligência emocional. Se deixa de lutar contra o imutável, pode dirigir sua energia ao que sim depende de você. A aceitação radical te permite libertar-se de cadeias invisíveis, te oferece a liberdade de ser você mesmo em meio ao caos. Como diz um sábio provérbio estoico, a liberdade não está em mudá-lo tudo, mas em aprender a viver com o que não pode mudar. Existe um paradoxo na natureza humana. Quanto mais nos resistimos a uma realidade imutável, mais sofrimento geramos. A mente, impulsionada pelo medo e o ego, tende a aferrar-se ao que considera seguro, ainda quando essa segurança não seja mais que uma ficção. Nos custa aceitar a perda, a incerteza e a mudança, porque no fundo tememos o desconhecido. Mas ao lutar contra o inevitável, só intensificamos a dor. Epicteto o expressou claramente. Não pretenda que as coisas sucedam como quer. Deseja que sucedam como sucedem e viverás tranquilo. O ego nos diz que devemos ter o controle, que ceder é perder. No entanto, a verdadeira fortaleza não está na resistência obstinada, mas na capacidade de fluir com a realidade. Quanto antes compreendamos que algumas situações não dependem de nós, mais paz encontraremos. O desapego não significa indiferença, mas a habilidade de soltar o que não podemos mudar sem sofrimento desnecessário. Nos aferramos a expectativas, a pessoas e a resultados, porque cremos que nisso radica nossa felicidade. Mas as expectativas são cadeias invisíveis que nos atam a um ideal irrealizável. A chave está em substituí-las por um enfoque baseado na adaptabilidade e a abertura. O estoicismo nos ensina a diferenciar entre o que depende de nós e o que não. Marco Aurélio nos recorda: se te afeta algo externo, não é isso o que te perturba, mas o juízo que tens sobre isso. E tens o poder de revogar esse juízo em qualquer momento, quando aprendemos a soltar as expectativas e aceitar o presente tal como é. Nos libertamos da angústia e encontramos serenidade na incerteza. O desapego emocional não é um ato de frialdade, mas de profunda sabedoria. O ser humano tende a sobreestimar sua capacidade de controlar a vida. Planificamos cada detalhe, tentamos antecipar cada possibilidade e nos angustiamos quando as coisas não saem como esperávamos. No entanto, a realidade nos demonstra constantemente que o controle absoluto é uma ilusão. Os estoicos falavam da dicotomia do controle. Há coisas que dependem de nós, nossas ações, pensamentos e atitudes, e outras que não. O clima, as decisões alheias, os sucessos inesperados. A sabedoria radica em enfocar a energia no que sim podemos manejar e soltar o demais. Aceitar isso não significa resignação, mas clareza mental. Nos permite atuar com eficácia onde podemos e liberar preocupações desnecessárias onde não temos incidência. Epicteto, nascido escravo e convertido em um dos maiores expoentes do estoicismo, ensinou que a verdadeira liberdade radica na mente.
Apesar de suas circunstâncias, não se considerava prisioneiro, pois seu pensamento era inquebrantável. Marco Aurélio, imperador romano, enfrentou guerras, traições e pestes, mas manteve a serenidade através de sua filosofia. Faça o que deves e aceite o que ocorra como algo natural. Estes exemplos nos mostram que a aceitação não é passividade, mas uma atitude ativa para com a vida. Aceitar a realidade não significa render-se, mas fortalecer a mente para enfrentar qualquer desafio. Ao resistir-nos, nos debilitamos. Ao aceitar, nos adaptamos e crescemos. A resiliência é a capacidade de recuperarmos da adversidade. Quando deixamos de pelejar contra o imutável, podemos enfocar nossa energia no que sim podemos transformar. Em vez de ficar atrapados na frustração, encontramos soluções e aprendemos lições valiosas. O mindfulness e a meditação são ferramentas poderosas para treinar a mente na aceitação. Praticar a atenção plena nos ajuda a observar nossos pensamentos sem identificar-nos com eles. Nos permite ver a realidade sem a carga de juízos desnecessários. Ao enfocar-nos no presente, reduzimos a ansiedade pelo futuro e o apego ao passado. Exercícios como a respiração consciente e a visualização nos ensinam a soltar a resistência e abraçar a realidade tal como é. Relações pessoais. Aceitar que não podemos mudar os demais nos libera de frustrações desnecessárias. Em vez de tratar de moldar a outros, podemos enfocar-nos em melhorar nossa própria atitude. Trabalho. Nem sempre teremos o controle sobre as circunstâncias laborais. Em vez de obsessionar-nos com o que não está em nossas mãos, podemos adaptar-nos e encontrar oportunidades na incerteza. Saúde. As enfermidades ou as mudanças físicas podem ser desafiantes. A aceitação nos ajuda a afrontá-los com maior calma e a buscar soluções, em vez de lamentar-nos pelo que não podemos mudar. Eventos inesperados. Perdas, fracassos e surpresas formam parte da vida. Vê-los como oportunidades de crescimento nos permite seguir adiante com maior sabedoria. A verdadeira fortaleza radica em aceitar a vida como é, em vez de lutar contra o imutável. Ao soltar a ilusão do controle, encontramos paz. Ao desapegar-nos de expectativas, nos libertamos. E ao praticar a aceitação, nos tornamos resilientes ante qualquer desafio. Como dizia Sêneca, não é porque as coisas sejam difíceis que não nos atrevemos, mas porque não nos atrevemos que são difíceis. Atreva-se a soltar e verá quanta liberdade encontra na aceitação. 9. A força da gratidão. Sabia que há uma ferramenta poderosa, gratuita e sempre ao seu alcance, que poderia mudar sua forma de afrontar os altos e baixos da vida? Não estou falando de um superpoder de Marvel, nem de algum curso secreto de autoajuda que promete resultados milagrosos. Falo da gratidão. Sim, essa mesma palavra que às vezes soa tão simplória, mas que tem o potencial de transformar qualquer momento escuro em uma oportunidade para crescer. Agora sei o que está pensando. Gratidão? Sério? Como vou agradecer algo mal que me passou? Pois bem, é aí onde entra a magia. Os estoicos, esses sábios da antiguidade que tomavam a vida um pouco mais a sério que nós, já o sabiam. Para eles, tudo o que nos ocorre é uma oportunidade para aprender, inclusive a dor, e a gratidão é a chave para desbloquear essa lição. Não se trata de ver tudo através de óculos rosas, mas de mudar o enfoque e usar as dificuldades como trampolim para ser mais forte emocionalmente. Imagina que a vida é como um rio. Às vezes a água está tranquila, fluindo suavemente, mas outras vezes o rio se desborda e arrasta tudo ao seu passo. Esses momentos de caos, de dor, de frustração, são inevitáveis. E em vez de resistir-nos como se pudéssemos deter o curso da água, por que não aprender a nadar nela? Aqui é onde entra a gratidão. Em vez de centrar-se no que te tem tirado ou no que não tens, fixa-te no que sim te fica. A gratidão não significa ignorar o sofrimento, mas reconhecer que, inclusive nas dificuldades, há algo que te fortalece. Pode ser uma lição aprendida, uma oportunidade para sair da tua zona de conforto, ou inclusive a simples satisfação de que, apesar de tudo, segues de pé. Já te fixaste alguma vez em como as pessoas mais resilientes são as que agradecem o que têm, ainda que sua vida não seja perfeita?
Não é casualidade, é um hábito que se cultiva. E claro, não se trata de ser um robô emocional que dissimula a dor com um sorriso falso, mas sim é possível, com prática, transformar essa dor num combustível que te impulsione para adiante. Porque cada vez que eleges agradecer o que tens, por pequeno que seja, estás a construir uma fortaleza emocional que não depende das circunstâncias externas. Então, como cultivamos este hábito da gratidão? A chave está na prática diária. Não esperes a que a vida te presenteie com um momento perfeito para dar graças. Fazê-lo inclusive nos dias 50. Pode ser tão singelo como agradecer por um café quente na manhã, ou pelo facto de que teu corpo segue funcionando depois de um mau dia. O importante é que comeces a treinar tua mente para ver o positivo, inclusive quando tudo parece ir mal. Recorda que a força emocional não se trata de ser invulnerável aos golpes da vida, mas de aprender a levantar-te cada vez que cais, e a gratidão é essa ferramenta secreta que te ajuda a fazê-lo. Aos estoicos, lhes teria encantado saber que algo tão simples pode ser a chave para viver com mais paz interior e fortaleza. Assim que da próxima vez que o rio da vida se desborde, não te resistas. Aprende a nadar com gratidão e observa como tua dor se converte na base da tua fortaleza. Como dizia Carl Jung, a dor não é o fim, mas o princípio do teu crescimento. É só questão de como o enfrentas. A gratidão não é só um conceito filosófico ou espiritual. A ciência tem demonstrado que tem um impacto profundo em nosso cérebro e bem-estar emocional. Quando praticamos a gratidão, ativamos o sistema de recompensa no cérebro, particularmente o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal medial. Estas áreas estão relacionadas com a sensação de prazer, a tomada de decisões e a regulação emocional. Segundo estudos em neurociência, expressar gratidão libera dopamina e serotonina, neurotransmissores-chave para a felicidade e o bem-estar. Além disso, reduz a atividade na amígdala, a região do cérebro associada com o estresse e a ansiedade. Um estudo de 2008 publicado em Cerebral Cortex encontrou que as pessoas que praticavam a gratidão regularmente mostravam uma maior ativação no córtex pré-frontal, o que indica uma maior capacidade para manejar o estresse e a adversidade. Outro estudo da Universidade de Califórnia, em Berkeley, revelou que a gratidão pode mudar nossa percepção da dor. Pacientes com enfermidades crônicas que levavam um diário de gratidão reportaram menor dor e mais energia positiva em comparação com aqueles que não o faziam. Um dos erros comuns ao falar de gratidão é confundi-la com o positivismo tóxico, que implica negar ou reprimir emoções negativas sob a ideia de que tudo tem um lado bom. No entanto, a gratidão autêntica não significa ignorar a dor ou a dificuldade, mas encontrar um equilíbrio entre a aceitação da realidade e o crescimento pessoal. A gratidão genuína nos permite reconhecer o sofrimento e, à vez, focar-nos no que sim temos. Nos ajuda a processar a dor de uma maneira saudável, em vez de reprimi-lo. Por exemplo, alguém que tem perdido um emprego pode reconhecer sua frustração e ansiedade, mas também encontrar motivos para estar agradecido pelo apoio de sua família, ou a oportunidade de reinventar-se profissionalmente. Para cultivar a gratidão de maneira efetiva, podemos implementar os seguintes exercícios. Diário de gratidão. Escrever 3 coisas pelas que estamos agradecidos a cada dia. Isto treina o cérebro para focar-se no positivo. Reversão estoica. Imaginar perder algo valioso, saúde, uma relação, um lar, para valorar mais o que se tem no presente. Cartas de gratidão. Escrever e entregar uma carta a alguém que tenha tido um impacto positivo em nossa vida. Meditação de gratidão. Dedicar uns minutos ao dia para refletir sobre aquilo pelo que estamos agradecidos. Expressão verbal. Dizer obrigado de maneira consciente e sincera a quem nos rodeiam. Os estoicos compreenderam o poder da gratidão na adversidade. Marco Aurélio, em Meditações, escreveu sobre a importância de apreciar a vida, apesar das dificuldades. Ele encontrava gratidão na simples oportunidade de existir e aprender dos desafios. Sêneca, outro filósofo estoico, também promovia a gratidão como uma ferramenta para a resiliência. Ensinava que devemos focar-nos no que temos e não no que nos falta, pois a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas de nossa percepção interna.
As histórias de pessoas que têm usado a gratidão em momentos de crise são poderosas. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, encontrou razão para estar agradecido inclusive nos campos de concentração, focando-se em pequenos atos de bondade e a possibilidade de encontrar significado no sofrimento. De maneira similar, pessoas que têm atravessado enfermidades terminais ou guerras têm reportado que praticar a gratidão lhes ajudou a superar a dor e encontrar paz em circunstâncias extremas. A gratidão fortalece os laços humanos. Expressar agradecimento numa relação, já seja de casal, familiar ou laboral, aumenta a empatia e reduz o ressentimento. Segundo estudos da Universidade de Geórgia, os casais que se expressam gratidão com frequência têm uma maior satisfação em sua relação e menor probabilidade de separar-se. Agradecer aos demais cria um círculo positivo. Quando alguém se sente valorizado, é mais propenso a atuar de maneira amável e recíproca. Isto gera conexões mais sólidas e duradouras. Praticar a gratidão também melhora a tomada de decisões. Um estudo da Universidade de Califórnia, em Los Angeles, encontrou que as pessoas que cultivam a gratidão são menos impulsivas e tomam decisões mais reflexivas. Isto sucede porque a gratidão nos ajuda a focar-nos no longo prazo, em vez de buscar gratificação imediata. Quando valorizamos o que temos, somos menos propensos a tomar decisões baseadas no medo, a inveja ou a escassez. A gratidão não é só um conceito filosófico, mas uma ferramenta poderosa respaldada pela ciência. Nos permite reduzir o estresse, melhorar nossa saúde mental, fortalecer nossas relações e tomar melhores decisões. Ao praticá-la de maneira consciente e autêntica, podemos transformar nossa percepção do mundo e viver uma vida mais plena e significativa. Dezember. Conecta tua mente com teu corpo. Alguma vez tens sentido que o mundo te dá golpes por todos os lados, mas ainda assim logras manter-te de pé? Talvez não seja magia nem sorte, senão algo muito mais singelo. Teu corpo e tua mente estão trabalhando juntos como uma equipa bem azeiteada. Se não o crês, é hora de que ponhas em prática a velha fórmula estoica: corpo forte, mente forte. A princípio parece um jogo de palavras vazio, algo que te diria teu professor de educação física para que te ponhas em marcha, mas o certo é que a conexão entre o corpo e a mente é real. E não se trata só de estar em forma física para ver-te bem, não é muito mais que isso. A verdade é que quando teu corpo se sente forte, tua mente também se fortalece. É como quando constróis uma casa sólida. Se os cimentos são firmes, tudo o que construas em cima será mais estável. Imagina que estás passando por um mau momento, desses que te fazem pensar que nunca vais sair do buraco. Te sentes como se tudo estivesse fora de controle, e a verdade não sabes por onde começar. Agora bem, a resposta não está em passar horas lamentando-te ou buscando consolo em pensamentos negativos, ainda que tua mente te impulsione a fazer justo isso. Sabias que uma das melhores maneiras de romper esse ciclo é mover o corpo? Quando fazes exercício, não só melhoras tua condição física, senão que também estás treinando tua mente para a adversidade. Por quê? Porque o exercício tem um impacto direto em teu cérebro. Ao fazer atividade física, liberamos endorfinas, essas pequenas moléculas mágicas que nos fazem sentir bem. Mas o que não sempre vemos é que o exercício também reduz o cortisol, a hormona do estresse. De alguma maneira, o suor que deixas no ginásio ou na pista de correr se traduz em menos estresse. É como se cada repetição de uma flexão fosse uma forma de limpar a mente das preocupações, deixando espaço para a clareza. Agora bem, isto não significa que deixes todo o demais de lado. Não se trata de usar o exercício como uma desculpa para evitar enfrentar os problemas. Mas podes vê-lo como uma ferramenta, uma forma de pôr tua mente em ordem. E por suposto, o exercício também tem sua parte filosófica, algo que os antigos estoicos entendiam muito bem. Para eles, o controle sobre o corpo era um passo essencial para o controle sobre a mente. Cuidar o corpo não é só uma questão estética, senão uma questão de disciplina, fortaleza e resiliência. Se de verdade queres fortalecer tua mente, não podes ignorar o poder do exercício. Não se trata de correr maratonas nem de levantar pesos de 100 quilos, simplesmente faz parte de tua vida.
Começa com pequenas vitórias, uma caminhada diária, uma sessão curta de yoga ou inclusive uns minutos de alongamentos pela manhã. O importante é que faças do exercício um hábito constante, algo que teu corpo e tua mente esperem como parte do dia. Recorda que ao final do dia a mente e o corpo são dois lados da mesma moeda. Não podes ter um forte sem o outro. Assim que da próxima vez que sintas que tudo está se desmoronando, não busques consolo nas desculpas. Levanta-te, move o corpo e notarás como a mente começa a acalmar-se, a enfocar-se, a ser mais forte. Grava-te a fogo o que vou te dizer, amigo meu. O corpo é o primeiro em reagir ao caos. A mente segue a mesma direção. Mas quando o corpo se fortalece, a mente se alinha. O vínculo entre a mente e o corpo é um aspecto fundamental do desenvolvimento pessoal. Quando se compreendem e se aplicam ferramentas para fortalecer esta conexão, pode melhorar a qualidade de vida, aumentar a resiliência e gerir o estresse de maneira mais efetiva. A seguir, se exploram diversos elementos que influenciam nesta relação e como podem potenciar o bem-estar geral. A respiração é uma das ferramentas mais poderosas para regular o estado emocional e físico. Técnicas como a respiração diafragmática ou a respiração de Wim Hof têm demonstrado ser efetivas para reduzir o estresse, melhorar a concentração e aumentar a resistência. A respiração diafragmática, que consiste em inspirar profundamente inflando o abdômen e exalar de maneira controlada, ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo a ansiedade e favorecendo a relaxação. Por outro lado, a técnica de Wim Hof combina a respiração controlada com exposição ao frio e treino mental, permitindo aumentar a resistência ao estresse e melhorar a capacidade do corpo para adaptar-se a condições adversas. Integrar estas técnicas na rotina diária pode marcar uma diferença significativa na estabilidade emocional e o rendimento físico. A maneira em que posicionamos nosso corpo não só comunica uma mensagem aos demais, senão que também influencia em nosso estado mental. Uma postura curvada ou fechada pode gerar sentimentos de insegurança e estresse, enquanto que uma postura erguida e aberta transmite confiança e bem-estar. Estudos têm demonstrado que manter uma postura de poder, por exemplo, com as costas retas e os ombros relaxados, pode aumentar a produção de testosterona e reduzir o cortisol, a hormona do estresse. Além disso, a linguagem corporal afeta a percepção que a mente tem sobre si mesma. Sorrir, inclusive de maneira intencional, pode gerar mudanças positivas no estado de ânimo devido à retroalimentação entre o corpo e o cérebro. Ser conscientes da postura e a linguagem corporal não só melhora a interação com os demais, senão que também fortalece a autoestima e a autoconfiança. As artes marciais têm sido utilizadas durante séculos como ferramentas de autodesenvolvimento e conexão entre corpo e mente. Disciplinas como o jiu-jitsu, o boxe e o karatê não só requerem destreza física, senão também controle mental e emocional. A paciência, a disciplina e a resistência são valores essenciais nestas práticas, o que as alinha com a filosofia estoica. O estoicismo enfatiza o autocontrole, a aceitação da dor e a capacidade de adaptar-se à adversidade, princípios que também se encontram nas artes marciais. Aprender a manter-se sereno em situações de combate ou treino difícil fortalece a mente para enfrentar desafios na vida cotidiana. Praticar estes princípios ajuda a desenvolver uma mentalidade mais forte e resiliente. O descanso é um pilar fundamental para o bem-estar. A falta de sono afeta a capacidade de concentração, a memória e o estado emocional, além de debilitar o sistema imunológico e aumentar a inflamação no corpo. Para fortalecer a conexão mente-corpo, é crucial melhorar a qualidade do sono mediante práticas como estabelecer horários regulares, reduzir a exposição a ecrãs antes de dormir e criar um ambiente relaxante na habitação. O sono profundo permite a recuperação muscular, a consolidação da memória e o equilíbrio hormonal. Sem uma quantidade adequada de descanso, tanto o rendimento físico como a estabilidade emocional se veem comprometidos. Dormir bem não é um luxo, senão uma necessidade para alcançar um alto nível de desempenho e bem-estar. O que comemos influencia diretamente em nossa energia, clareza mental
e capacidade de adaptação ao estresse. Uma dieta rica em alimentos naturais, como frutas, verduras, proteínas magras e gorduras saudáveis, favorece a produção de neurotransmissores essenciais para a regulação emocional. Por exemplo, os ácidos gordos ômega 3, presentes em peixes como o salmão, têm um impacto positivo na função cerebral e a redução da inflamação. Além disso, evitar o consumo excessivo de açúcar e ultraprocessados pode melhorar o estado de ânimo e a estabilidade energética ao longo do dia. A alimentação consciente e equilibrada permite otimizar tanto o rendimento físico como a fortaleza mental, ajudando a gerir melhor o estresse e a fadiga. O crescimento pessoal requer enfrentar desafios e sair da zona de conforto. Expor-se de maneira controlada à incomodidade, como duches frios, treinos intensos ou jejuns intermitentes, ajuda a desenvolver tolerância ao estresse e reforça a disciplina mental. Estes estímulos ativam mecanismos de adaptação no corpo e a mente, fortalecendo a resiliência e a capacidade de enfrentar adversidades. O estoicismo também promove a ideia de que a dor e a incomodidade são oportunidades para a aprendizagem e a fortaleza. Em vez de evitá-los, se podem utilizar como ferramentas para desenvolver maior autodomínio e resistência emocional. Aprender a tolerar a incomodidade prepara o caminho para afrontar situações difíceis com maior temperança. A atividade física pode ser uma forma de meditação em movimento quando se combina com a atenção plena. Práticas como a yoga, o tai chi e o trail running permitem conectar o corpo com a mente ao focar-se na respiração, a postura e a sensação do movimento. Estes exercícios ajudam a reduzir o estresse, melhorar a coordenação e aumentar a consciência corporal. A meditação em movimento não só fortalece o corpo, senão que também fomenta uma mentalidade mais centrada e equilibrada. Ao praticar mindfulness durante o exercício, pode melhorar a concentração, reduzir a ansiedade e experimentar um maior sentido de bem-estar. A conexão mente-corpo é um aspecto chave para o desenvolvimento pessoal e a resiliência. Implementar práticas como a respiração consciente, a postura adequada, as artes marciais, o sono reparador, a alimentação saudável, a exposição controlada à incomodidade e a meditação em movimento pode transformar a maneira em que enfrentamos a vida. Ao cultivar esta relação, pode alcançar um maior equilíbrio, fortaleza e bem-estar em todos os aspectos da vida. 11. A magia do perdão. Alguma vez te tens quedado atrapado no passado dando voltas a algo que te doeu até o ponto de não poder olhar para adiante? Não te preocupes, não és o único. O perdão, esse conceito tão bonito e elevado que muitos veem como um ato de bondade para com os demais, é na realidade um presente que te fazes a ti mesmo. Claro, disse fácil, perdoa e serás livre. Mas, como de verdade se pode perdoar assim sem mais? A filosofia estoica, tão sabedoria antiga e prática, nos recorda que o controle de nossas emoções está em nossas mãos. Eles falavam de ser fortes, de resistir à adversidade, mas o certo é que para ser realmente fortes emocionalmente, necessitamos aprender a soltar. E o perdão, ainda que às vezes soe como uma receita milagrosa, é uma das formas mais poderosas de soltar o que nos pesa. O primeiro passo, e o mais complicado, é reconhecer que a dor não se vai ir só com o tempo. Não é como um arranhão no joelho que se cura com um pouco de descanso. A dor emocional tem a má costume de ficar, de abrir feridas que parecem não fechar nunca. É como quando se te esquece o pão no forno, o deixas demasiado tempo e logo, bom, já sabes o que passa. Mas ainda que a dor é real, aferrar-se a ele não o vai sarar. E se te dissesse que ao sustentar esse rancor, o único que fazes é manter a ferida aberta? O perdão não é para outra pessoa, não o é, é para ti. É como limpar a janela de tua mente. Quando perdoas, deixas de ser prisioneiro do que passou e de passo te livras de uma carga desnecessária. Este ato não significa que aproves o que sucedeu ou que apague o dano, senão que decides não carregar com essa mochila pesada por mais tempo. A resposta não é tão complicada como poderia parecer. O perdão não é algo que ocorre de um dia para o outro, mas sim é um hábito que podes começar a cultivar. Para começar, é importante fazer uma pausa
e refletir sobre o que realmente te está afetando. Não se trata de deixar de sentir, senão de reconhecer que esses sentimentos são só isso, sentimentos. Aceitá-los sem julgá-los é o primeiro passo para a liberação. Depois, tenta pôr-te nos sapatos da outra pessoa. Não se trata de justificar o injustificável, mas entender que todos cometemos erros pode ser um ponto de partida. Os estoicos, em sua sabedoria, nos ensinam a não tomar as coisas de maneira pessoal. Quando alguém te faz dano, a miúde não o fazem porque queiram destruir-te, senão porque simplesmente estão lidando com seus próprios demônios. Ao ver a vida desta maneira, dás-te conta de que o perdão é mais um ato de compreensão que de absolvição. Finalmente, o perdão requer um pequeno gesto de valentia. Não se trata de esquecê-lo tudo, senão de liberar teu coração. É como deixar de aferrar-se a uma corda que te está queimando, só porque tens medo a cair. Solta se não o fazes, te quedarás pendurado para sempre no ar sem avançar, sem crescer, e crescer é o que realmente importa. Perdoar não é um ato de debilidade, é um ato de força. Ao liberar teu coração, abres espaço para coisas maiores, como a paz interior e a felicidade genuína. Recorda, o perdão não muda o passado, mas sim muda teu futuro. Assim que da próxima vez que o rancor te atrape, faz um esforço por soltar-te, não para o outro, senão para ti mesmo. Como dizia Viktor Frankl, a liberdade começa quando decides deixar de carregar com o que te pesa. O perdão não é um ato de debilidade, senão uma declaração de fortaleza pessoal. Perdoar não significa justificar o dano recebido, senão liberar a carga emocional que impede o crescimento pessoal. Quando perdoamos, nos despojamos do ressentimento e recuperamos a autonomia sobre nossas emoções e pensamentos. Ao aferrar-nos ao rancor, permitimos que a pessoa que nos feriu siga tendo poder sobre nós. O perdão nos ajuda a romper essas cadeias e recuperar o controle. Nos permite decidir como queremos sentir-nos e como queremos avançar sem estar sujeitos às ações passadas de outros. Reagir implica atuar impulsivamente desde a dor, enquanto que responder significa atuar com consciência e eleição. Quando aprendemos a responder em lugar de reagir, nos damos a oportunidade de processar a dor e eleger um caminho de liberação emocional, em lugar de seguir alimentando o ressentimento. Não perdoar equivale a deixar que o passado governe nosso presente. A falta de perdão nos mantém emocionalmente atados a quem nos fizeram dano, gerando um ciclo de sofrimento contínuo que só podemos romper ao soltar o ressentimento. O ressentimento é uma carga emocional que consome energia mental. Mantê-lo ao longo do tempo pode causar estresse crônico, ansiedade e depressão. Liberar-se desta carga melhora a clareza mental e a estabilidade emocional. Investigações psicológicas têm demonstrado que o rancor prolongado ativa a resposta de estresse do corpo, elevando os níveis de cortisol e aumentando o risco de enfermidades cardiovasculares e transtornos psicológicos. Algumas estratégias incluem a terapia cognitivo-condutual, a escritura terapêutica e a meditação. Expressar emoções de maneira saudável permite reestruturar os pensamentos e soltar o peso do ressentimento. Os estoicos criam que o dano só tem o poder que nós lhe damos. Ensinavam que não podemos controlar o que outros fazem, mas sim como interpretamos e reagimos ante ele. Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca são exemplos de pensadores estoicos que promoveram a paz interna mediante o desapego emocional da ofensa. A ataraxia é um estado de tranquilidade inquebrantável. Alcançá-lo implica deixar de lado o ressentimento e entender que o controle sobre nossas emoções nos pertence exclusivamente a nós. Enquanto que o perdão religioso está vinculado ao amor e à compaixão, o estoico está baseado na racionalidade e a autonomia emocional. Ambos buscam a liberação do sofrimento. A meditação, a oração e os rituais de soltar energias negativas são estratégias comuns para fomentar o perdão em diferentes tradições. O perdão é um processo que requer tempo e reflexão. Não é algo que se possa forçar. Deve ser genuíno para que seja efetivo. Antes de perdoar, é necessário reconhecer e validar nossas emoções. Saltar-se este passo pode levar a um perdão superficial que não sara realmente. Perdoar não significa tolerar o abuso ou a toxicidade,
Estabelecer limites é fundamental para proteger o bem-estar pessoal, sem deixar de avançar na liberação emocional. O perdão fomenta a adaptabilidade emocional e a fortaleza psicológica, permitindo afrontar melhor futuras adversidades. Nelson Mandela e Viktor Frankl são exemplos de pessoas que usaram o perdão como ferramenta para superar circunstâncias extremas, sem deixar que o ressentimento os consumisse. O perdão libera energia mental e emocional, facilitando uma atitude mais positiva e resiliente ante a vida. Escrever cartas de expressão emocional ou levar um diário de gratidão ajuda a processar e liberar emoções negativas. Práticas de mindfulness e visualização ajudam a transformar a carga emocional em paz interna. Expressar os sentimentos numa carta sem enviá-la pode ser um exercício terapêutico para liberar emoções atrapalhadas e facilitar o processo de perdão. 12. A disciplina como pilar do caráter. A disciplina é uma das virtudes mais poderosas que uma pessoa pode desenvolver. Não se trata de uma imposição externa ou uma carga, senão de uma ferramenta que nos permite viver com mais controle, estabilidade e liberdade. No estoicismo, a autodisciplina era fundamental para cultivar um caráter forte e resiliente ante as adversidades da vida. Neste texto, exploraremos como a disciplina se diferencia da motivação, os métodos para desenvolvê-la, seu impacto na mente e como pode converter-se numa fonte de verdadeira liberdade. Os filósofos estoicos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio consideravam a autodisciplina como uma virtude essencial para alcançar a tranquilidade e o domínio próprio. Para eles, a chave de uma vida plena não dependia de fatores externos, senão do controle que se tivesse sobre as próprias emoções, pensamentos e ações. Epicteto dizia: "Não esperes que os eventos sucedam como desejas, desejá-los como ocorrem e tua vida transcorrerá em calma." Isto reflete a importância de aceitar o que não podemos mudar e enfocar-nos naquilo que sim está sob nosso controle, nossas decisões e nossa disciplina para atuar em consequência. Marco Aurélio, em suas meditações, enfatizava a necessidade de impor-se uma estrutura pessoal para evitar a preguiça e a distração. Para os estoicos, a autodisciplina não era um castigo, senão uma ferramenta para alcançar a serenidade e a virtude. Muitas pessoas dependem da motivação para lograr seus objetivos. No entanto, a motivação é volátil e muda constantemente. É fácil sentir-se inspirado por um vídeo ou um discurso motivacional, mas esse impulso inicial costuma desvanecer-se rapidamente. A disciplina, em câmbio, não depende do estado emocional. É a capacidade de atuar de maneira constante e deliberada, sem importar como nos sentimos num momento determinado. Enquanto a motivação é como um estalido que acende uma fogueira, a disciplina é o combustível que a mantém acesa a longo prazo. Os estoicos sabiam que as emoções flutuam, pelo que a chave do progresso não está em esperar o momento perfeito, senão em seguir adiante sem importar as circunstâncias. Como disse Sêneca, não é que não tenhamos tempo, senão que desperdiçamos muito do que temos. Desenvolver disciplina requer a construção de hábitos sólidos e consistentes. Aqui há algumas estratégias efetivas. Começa com pequenos compromissos. Não é necessário fazer mudanças radicais de imediato. Pequenos hábitos, como levantar-se 5 minutos antes ou ler 2 páginas ao dia, podem ter um grande impacto a longo prazo. Cria um entorno que favoreça a disciplina. Evita tentações desnecessárias e desenha teu entorno para facilitar a ação disciplinada. Se queres ler mais, deixa um livro à vista em lugar de teu telefone. Se uma tarefa toma menos de 2 minutos, faça-a de imediato. Este princípio evita a acumulação de pequenas obrigações que podem tornar-se avassaladoras. Anotar teu progresso te ajuda a ver como evoluis com o tempo e reforça o compromisso contigo mesmo. As rotinas reduzem a fadiga de decisão e facilitam a automatização de hábitos saudáveis. Um dos maiores obstáculos para a disciplina é a tendência humana a buscar gratificação imediata. As redes sociais, a comida rápida e o entretenimento instantâneo têm feito que a paciência seja cada vez mais difícil de cultivar. Para treinar a paciência e evitar distrações, podemos praticar a tolerância ao atraso, pospondo pequenas recompensas para fortalecer o autocontrole.
Usar a técnica do Pomodoro para trabalhar em intervalos de tempo sem interrupções. Refletir antes de atuar, perguntando-nos se uma decisão está alinhada com nossos objetivos a longo prazo. O autocontrole pode reforçar-se mediante hábitos diários que nutram a mente. Algumas práticas recomendadas são a meditação e a reflexão diária, para treinar a clareza mental. O exercício físico, que fortalece a disciplina através do esforço e a constância. O diário estoico, onde se registram pensamentos, avanços e desafios. A leitura, para expandir o conhecimento e fortalecer a perspectiva. A preguiça e a procrastinação são inimigas da disciplina. Para combatê-los, podemos dividir as tarefas grandes em pequenos passos para evitar a paralisia por avassalamento. Estabelecer recompensas só depois de completar uma tarefa. Utilizar a regra dos 5 segundos para iniciar uma ação sem pensá-lo demasiado. Rodear-nos de pessoas disciplinadas que nos inspirem a melhorar. Paradoxalmente, a disciplina não nos acorrenta, senão que nos libera. Quem tem disciplina não está à mercê de suas emoções, nem de impulsos efêmeros, senão que atua com autonomia e direção clara. Como disse Jocko Willink, a disciplina equivale à liberdade. Quando dominamos nossos hábitos e tomamos decisões conscientes, logramos maior controle sobre nossa vida. Não dependemos da motivação passageira, nem das circunstâncias externas, senão de nossa própria determinação. A disciplina é o alicerce de um caráter sólido. Nos permite resistir às tentações, manter-nos focados em nossos objetivos e viver com maior liberdade. O estoicismo nos ensina que a autodisciplina não é uma carga, senão uma virtude que nos leva à excelência pessoal. Adoptar uma mentalidade disciplinada nos dá o poder de construir a vida que realmente queremos. 3. Encontra sentido na adversidade. A adversidade é uma parte inevitável da vida. Ao longo da história, os grandes pensadores têm refletido sobre como o sofrimento e os desafios podem moldar o caráter humano. O estoicismo, uma das filosofias mais influentes na fortaleza emocional, nos ensina a ver a adversidade não como um inimigo, senão como um mestre. Neste capítulo, exploraremos como transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento e achar um propósito em meio à dor. As experiências dolorosas costumam ser as mais reveladoras. Quando nos enfrentamos a dificuldades, nos vemos obrigados a reavaliar nossas prioridades, nossas crenças e nossa resistência interna. Em lugar de resistir à dor, podemos aprender dele. Cada obstáculo traz consigo uma lição valiosa: paciência, humildade, resistência ou a necessidade de câmbio. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: "O que obstaculiza o caminho se converte no caminho." Noutras palavras, os desafios não são barreiras, senão oportunidades para crescer e evoluir. Nossa percepção dos problemas determina como os enfrentamos. Se vemos os desafios como castigos ou injustiças, nos paralisamos com a negatividade. Mas se os reinterpretamos como provas de fortaleza, nos fortalecemos. A chave está em reformular a situação. Em lugar de dizer: "Por que me sucede isto a mim?", Srenia, podemos perguntar: "Que posso aprender disto?" Esta mentalidade não só reduz o sofrimento, senão que nos permite aproveitar cada situação como uma oportunidade para melhorar. O conceito de antifragilidade, cunhado por Nassim Taleb, é especialmente relevante na filosofia estoica. Não basta com ser resiliente e resistir à adversidade. Devemos ir um passo mais além e tornar-nos mais fortes com cada golpe. Um exemplo claro de antifragilidade é o sistema imunológico. Quando se expõe a vírus e bactérias, aprende a defender-se melhor. De maneira similar, quando enfrentamos dificuldades com uma mentalidade de crescimento, cada obstáculo nos faz mais resistentes e preparados para futuras provas. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, argumentava que o sentido da vida se encontra na capacidade de dar significado ao sofrimento. Em seu livro, O Homem em Busca de Sentido, explica que aqueles que sobrevivem a situações extremas não são necessariamente os mais fortes fisicamente, senão os que logram encontrar um propósito em sua dor. A chave está em perguntar-nos: como posso usar esta dor para crescer? Talvez possamos ajudar outros com nossa experiência,
desenvolver uma nova habilidade ou fortalecer nosso caráter. Os estoicos praticavam a premeditatio malorum, uma técnica de visualização negativa que consiste em imaginar possíveis adversidades antes de que ocorram. Longe de ser uma prática pessimista, esta estratégia ajuda a preparar-nos emocionalmente para o inesperado. Se antecipamos dificuldades, não nos tomam por surpresa e podemos enfrentá-las com maior serenidade. Podemos aplicar este exercício pensando em distintos cenários adversos e ensaiando mentalmente nossa resposta a eles. O crescimento raras vezes ocorre dentro da zona de conforto. Para desenvolver fortaleza emocional, devemos expor-nos de maneira intencional à incomodidade. Isto pode ser através de desafios físicos, como o exercício, pequenos sacrifícios diários, como reduzir comodidades desnecessárias, ou enfrentar situações que nos geram ansiedade. Quanto mais praticamos a incomodidade, mais nos acostumamos à incerteza e à mudança, o que nos faz mais resistentes ante futuras adversidades. O fracasso não é o fim, senão um sinal de progresso. Thomas Edison disse uma vez: "Não fracassei, só encontrei 10.000 maneiras nas que não funciona." Cada erro é uma oportunidade para aprender algo novo. Em lugar de ver o fracasso como uma derrota, podemos analisá-lo objetivamente e extrair lições valiosas. Que saiu mal? Como podemos melhorar? Ao adotar esta perspectiva, convertemos cada queda num degrau rumo ao sucesso. A adversidade, longe de ser um castigo, é um convite ao crescimento. Se aprendemos a ver a dor como um mestre, a mudar nossa perspectiva sobre os problemas, a praticar a antifragilidade e a encontrar propósito no sofrimento, desenvolveremos uma fortaleza emocional inquebrantável. A chave está em aceitar a incomodidade, preparar-nos para os desafios e transformar cada obstáculo numa oportunidade para melhorar. Assim, em lugar de temer a adversidade, poderemos dar-lhe as boas-vindas como um valioso aliado em nosso caminho rumo à grandeza. Se você gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva no canal e comente para que o YouTube saiba que esse tipo de vídeo ajuda pessoas como você, e assim possamos continuar criando mais vídeos semelhantes no futuro.